Boa noite, queridos. Nossa devocional desta noite. Estamos aqui mais uma vez juntos, na presença do nosso Deus, porque só Ele é poderoso para nos auxiliar, para nos sustentar, para estar conosco. E Ele é quem faz por nós tudo aquilo que nós não podemos fazer. E quando nós entregamos as nossas vidas nas mãos dele, nós então somos vitoriosos. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós dependemos de Deus, nós dependemos do Senhor e nós devemos buscar a Ele em oração, devemos buscar a leitura da palavra do Senhor, porque é só assim que a nossa vida vai ser vitoriosa. E nessa noite eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia lá no Salmo de número 56. Se você não tiver a Bíblia, você vai acompanhar comigo. Salmo de número 56, versículos de 1 a 4. Salmo 56, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei que me pode fazer o mortal. Amém? Irmãos, nesses versículos, o salmista nos fala, Davi nos fala sobre um tempo de medo. E Davi soube, né, o que era medo, ele vivenciou isso, porque em muitas situações ele foi perseguido por inimigos poderosos, como o rei Saul. Ele teve que se esconder e passou grande parte da sua vida numa caverna. Depois, quando ele se tornou rei, então ele empreendia grandes batalhas, onde ele podia morrer e perder os seus soldados. Então Davi era um homem que conhecia o medo. E nós, na nossa atualidade, na nossa realidade de hoje, nós temos vivido muito medo. Quando nós conversamos com as pessoas, né, nós percebemos o quanto as pessoas estão atemorizadas. E às vezes nós mesmos, né, às vezes nós olhamos para a situação do mundo e nós então sofremos por causa do medo. Temos medo de adoecer, temos medo que nossa família adoeça, temos medo porque não sabemos o que vai acontecer no futuro, temos medo porque podemos perder o nosso emprego, temos medo porque pode faltar o básico, sustento para nossa casa. E as pessoas estão assim, vivendo dias de medo, de terror. E nesses versículos aqui do Salmo 56, Davi, então, ele nos apresenta um antídoto contra o medo, uma solução para o problema do nosso medo. Ele diz assim, no versículo 3, em me vindo temor, eu hei de confiar em ti. Algumas traduções dizem, quando eu tiver medo, eu confiarei em ti. E esse é o antídoto contra o medo, é a nossa fé, é a nossa confiança no nosso Deus e naquilo que Ele pode fazer por nós. E Davi foi um guerreiro, ele enfrentou então lutas sangrentas, ele viu então a cara, né, da crise ameaçando sua vida. Aqui, quando ele escreveu esse salmo, ele havia então sido preso pelos filisteus em Gate e a sua vida corria então sério risco. A morte parecia inevitável. Humanamente falando, não havia recurso capaz de livrá-lo, mesmo sendo ele um guerreiro experiente. E ele então se sentiu encurralado pela morte. Foi nesse contexto que, servindo de consolador para sua própria alma, ele então exortou a si mesmo, dizendo, em me vindo o medo, eu hei de confiar em ti. Ele combateu o medo com a confiança que ele tinha em Deus. Nós sabemos que o medo é um sentimento perturbador. Ele tira o foco, ele rouba as nossas forças, ele bambeia as nossas pernas, né? Quem já não teve aquela sensação de pânico, de ansiedade, do coração bater mais rápido, das pernas fraquejarem. Então, o medo faz com que nós tenhamos uma visão errada da situação, porque ele agiganta o nosso problema e apequena a nossa fé. Ele embaça os nossos olhos e ele então é como uma neblina densa que escurece o horizonte. Quando nós estamos com medo, nós não conseguimos olhar
para frente e enxergar a solução ou enxergar a saída para o nosso problema. O medo, a Bíblia fala que ele é mais do que um sentimento. A Bíblia fala que ele é um espírito. É o espírito de medo. A Bíblia fala que Deus não nos deu o espírito de temor. Então ele é mais que um sentimento, ele é uma condição da nossa alma, ele é uma condição em que o nosso espírito se encontra. E ele então é como se fosse um carrasco que castiga, né? Porque ele é um sentimento comum a todos os homens, de todas as idades, as situações, e nós temos medo de tudo aquilo que escapa ao nosso controle, de tudo que nos ameaça, de tudo que ameaça a nossa vida e a nossa estabilidade. Por isso que nós vivemos dias de tanto medo. Paulo, quando já estava sentenciado à morte, lançado lá na masmorra marmetina, ele aguardava sua execução. E ele então escreveu a Timóteo o versículo que nós conhecemos, que eu citei agora há pouco para os irmãos. Ele disse para Timóteo: olha, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor, de poder e de moderação. Nós nos livramos do medo, irmãos, quando nós confiamos na coragem do nosso Deus e não quando nós confiamos na nossa própria coragem. Nós não vencemos o medo fazendo incursões pela nossa alma ou às vezes fazendo uma autoanálise ou lendo um livro de autoajuda. Nós só vencemos o medo quando confiamos em Deus, porque dele vem a nossa força, dele vem o nosso refúgio. O medo vem, mas se nós confiamos em Deus, nós estamos protegidos. Quando o medo nos ameaça, nós estamos protegidos pela fé no nosso Deus, que nos mantém em um lugar alto e seguro. A fé em Deus, ela vence o medo, ela é o antídoto contra o medo. A confiança em Deus mantém o dilúvio do medo do lado de fora do nosso coração. A fé sempre triunfa sobre o medo, porque a fé, ela vai além das circunstâncias adversas, ela vai além das impossibilidades. A Bíblia diz que nós devemos viver por fé e não por vista. Quando nós olhamos para a situação, nós sentimos medo, mas quando nós nos lembramos de quem é o Deus a quem nós servimos, nós então conseguimos vencer o nosso mundo. Não é a fé que é poderosa, mas é porque o Deus da fé é onipotente, Ele pode todas as coisas, para Ele não há impossíveis. Quando Ele está ao nosso lado, nós somos então mais do que vencedores. Nós conhecemos bem a história de Pedro, né? Quando Pedro foi ali andar sobre as águas, saiu do barco, e ele desviou o foco de Jesus e ele então começou a prestar atenção no vento e no mar e ele teve medo. A Bíblia diz que ele teve temor, ele temeu. E quando isso aconteceu, ele começou a afundar. É exatamente o que acontece conosco, irmãos. Se nós tiramos o nosso foco do nosso Deus, se nós deixamos de olhar para Ele e olhamos para as circunstâncias da vida, o medo toma conta dos nossos corações. O espírito do medo toma conta dos nossos corações e nós então começamos a afundar. Nós precisamos lembrar que Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de amor, de poder e de moderação. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, devemos crer no poder do Espírito Santo que habita em nós, crer no poder do Deus que trabalha por nós, crer que todas as coisas cooperam para o nosso bem e assim nós vamos aprender a ser moderados e a não viver dominados pelo medo, pela angústia, pelo sofrimento e pela tristeza. Então, irmãos, encerrando, eu quero deixar com os irmãos 3 conselhos importantes para que nós possamos então vencer o medo. Primeiro, nós devemos nos lembrar que Deus é o nosso defensor. Ele é o nosso consolador. A palavra consolador indica que Deus está conosco sempre. É Ele que nos encoraja, é Ele que nos defende, é Ele que nos motiva, é Ele que nos fortalece. E a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que é o nosso Consolador, e Jesus, que é o nosso intercessor, que intercede por nós, que é o nosso advogado junto ao Pai e que também é o nosso Consolador. Nós vimos isso um dia numa devocional. Quando Jesus falou sobre o Espírito Santo, Ele disse: olha, eu vou mandar para vocês outro Consolador além de mim, né? Então nós temos muito consolo vindo de Deus, nós temos Jesus como nosso Consolador e o Espírito Santo também.
E não há nada, nem ninguém que possa nos prejudicar se Deus é o nosso defensor. Se o Senhor é o seu defensor, se você crê nisso, se você vive pela fé que você tem em Cristo, você sabe que por pior que seja uma circunstância, ela não vai te destruir. Ela não pode te destruir, porque a sua vida não pertence ao mundo, não pertence às circunstâncias. A sua vida está em Cristo. A Bíblia diz que a nossa vida está guardada em Cristo. E se é assim, se Ele é o dono das nossas vidas, nada nos acontecerá sem que Ele então permita, nada nos acontecerá para nos destruir, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. É nisso que nós temos que crer. Segunda coisa, para vencer o medo, nós temos que lembrar de tudo que Deus já fez por nós. O currículo, daquilo que Deus fez por nós deve ser considerado. O salmista diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E essa é a maior realidade. Se não for o Senhor, o que seria de nós? É o que a Bíblia nos diz. Se não fosse aquilo que Ele já fez por nós, se não fosse Ele ter nos ajudado, nós não estaríamos aqui. Quantos livramentos extraordinários, quantos milagres, quantos atos maravilhosos Deus já realizou. Então por que agora nós vamos ter medo? Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus que já nos livrou outras diversas vezes, de diversas situações. Então não é agora que nós devemos ter medo, nós não devemos nos esquecer de quem é Deus e daquilo que Ele já fez. Em terceiro lugar, nós devemos lembrar, quando nós estivermos com medo, que o nosso Deus é muito maior do que os nossos problemas. Aqui o salmista diz: o Senhor, cujo nome eu exalto, nele ponho a minha confiança, eu nada temerei, o que me pode fazer o homem? Se eu confio em Deus, o que o homem pode contra mim? Se eu confio em Deus, o que as circunstâncias do mundo, que são controladas por Deus, podem contra mim? E nós devemos então lembrar que o homem não passa de erva diante do Senhor, e é o Senhor que nos defende. Nós precisamos parar de olhar para aquilo que nos ameaça, nós precisamos olhar para o nosso Consolador. E quando nós estivermos com medo, devemos nos lembrar da palavra de Deus, desse versículo que diz: quando eu estiver com medo, eu confiarei em Ti. Que esse seja então o nosso lema, que o espírito de medo seja afastado dos nossos corações, das nossas vidas, e que possamos ter um espírito de amor, de poder e de moderação. Amém? Que nós possamos aprender a viver pela fé e não pelo que vemos. Vamos orar nesse instante. Vamos colocar então diante desse Deus que é todo poderoso as nossas vidas, o nosso coração, e dizer: Senhor, nós temos medo, mas nós confiamos no Senhor, e é isso que nós queremos declarar nessa noite. Queremos dizer que cremos no Teu poder, cremos na Tua sabedoria, cremos na Tua onisciência, na Tua onipotência, na Tua capacidade e soberania para dirigir esse mundo e para controlar os acontecimentos que estão ao nosso redor. Nós devemos orar para o Senhor pelos nossos amigos e irmãos enfermos, enlutados. Vamos clamar a presença e a misericórdia de Deus nas nossas vidas nesse instante. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de graça e Pai de misericórdia, ó Deus, nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor. Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor é um Deus santo, é um Deus todo-poderoso. Nós te exaltamos, nós te glorificamos pelo Teu poder, pela Tua soberania, porque o Senhor é absoluto sobre todas as coisas. Ó Deus, nós te exaltamos porque o Senhor é Deus todo-poderoso. Não há nada nem ninguém que escape ao Teu controle. E nós te adoramos, ó Deus, porque os Seus juízos são inescrutáveis. Nós não conhecemos os Seus caminhos, mas eles são muito melhores do que os nossos. Ó Deus, nós te adoramos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo. E Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ó Deus, quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Nós te exaltamos, ó Deus, porque quando nós temos medo, nós podemos confiar no Senhor. E a fé é o antídoto contra o medo. Ó Deus, nós te exaltamos, porque por mais que as situações nos
ameacem, nós sabemos que nenhuma delas pode nos atingir, porque o Senhor está conosco e o Senhor nos prometeu. Ó Deus, nada pode destruir a nossa vida ou pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque a nossa vida, ela foi dada pelo Senhor e ela é verdadeira, é abundante e ela vai muito além desse tempo que passamos aqui e ninguém pode roubar essa vida de nós. Senhor, nós te louvamos porque nós temos a certeza de que mesmo, ó Deus, que o Senhor então nos chame para estar perto do Senhor, a nossa vida eterna e verdadeira está garantida. Ó Deus, nos ajuda a te adorar todos os dias com a nossa vida. Ó Deus, nos ajuda a ser, ó Deus, instrumentos para que a tua glória seja manifesta e seja vista, porque esse é o objetivo da nossa vida. Senhor, nos usa, nos transforma. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ó Deus, muito obrigada pela justificação que nós temos em Cristo Jesus e muito obrigada porque no nome de Jesus nós podemos pedir perdão e ver, ó Deus, que as nossas faltas são perdoadas, que nós somos então justificados da nossa iniquidade. Senhor Deus, nesse instante eu quero entregar nas tuas mãos poderosas todos os enfermos. Ó Deus, quantas pessoas estão lutando contra o Covid. A cada dia que passa, ó Deus, mais pessoas estão adoecendo. O nosso mundo está entrando em colapso porque, ó Deus, nós temos visto a falta de leitos, a falta de equipamentos, a falta de medicamentos, a falta de profissionais. Ó Deus, mas nós entregamos essas pessoas enfermas nas tuas mãos. Ó Deus, faz conforme a tua vontade, conforme o teu propósito para a vida de cada uma delas. E assim como o Senhor restaurou milhares de vidas, continua, ó Deus, exercendo a tua graça e o teu poder nessa pandemia. Ó Deus, tem misericórdia dos enfermos, toma cada um nas tuas mãos. Senhor, nós te clamamos pela tua graça, nós te oramos por misericórdia. Ó Deus, nós apresentamos diante do Senhor os enfermos, aqueles que têm lutado contra o Covid, como o Silvio, ó Deus, naquela UTI, tem misericórdia da vida dele e abençoa. Ó Deus, também te pedimos, ó Deus, por aqueles que têm enfrentado outras enfermidades. Ó Deus, abençoa aqueles que estão se recuperando, como o pastor Hamilton e família, pastor Gilberto e família. Ó Deus, te pedimos também pela mãe do missionário Fernando. Ó Deus, tem misericórdia da Regina, da Lindaura, do irmão Feliciano, dos nossos irmãos idosos lá na igreja, todos aqueles que têm lutado contra as enfermidades desta vida. Ó Deus, aqueles que já estão há muitos anos, às vezes, lutando contra uma enfermidade. Que o Senhor tenha misericórdia dos teus servos, que o Senhor estenda a tua mão poderosa e graciosa, e que o Senhor esteja sarando a cada um. Abençoa a irmã Áurea, ó Deus, abençoa para que ela esteja recuperada e em breve possa voltar a fazer as devocionais. Senhor, abençoa cada um, continua abençoando a Ana Carolina na sua recuperação, continua abençoando a sua família, trazendo não só cura física, mas cura emocional e cura espiritual para aquelas pessoas, para aquela família. Senhor Deus, também quero te pedir nesse instante, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, daquelas famílias enlutadas que perderam seus entes queridos nessa luta, nessa batalha contra o Covid. Ó Deus, nós te pedimos pela família da Sara, sua mãe, suas irmãs. Ó Deus, derrama o teu bálsamo consolador sobre essa família. Nós também te pedimos, ó Deus, pela família da dona Ana Paula, ó Deus, que o Senhor tenha então misericórdia, família da Amanda, da Alessi, a família da Evilene, ó Deus, tem misericórdia dessas pessoas enlutadas pela perda dos seus entes queridos, ó Deus, guarda cada um ó Deus, desse sentimento tão
tão devastador que é o luto, mas que o Senhor possa estar consolando, ó Deus, assim como o Senhor possa estar ajudando, para que essas famílias se reestruturem, para que essas famílias, ó Deus, encontrem o caminho depois dessa tragédia toda, ó Deus, assim como a família da irmã Elcia, ser com a tua serva, ser com os meninos, abençoa, ó Deus, abençoa também, ó Deus, a família da irmã Rose, família do pastor Marcos, do pastor Nilo, do pastor Alcebiades, do pastor Luciano, do Walter, tantas famílias, ó Deus, que perderam seus entes queridos, tem misericórdia. Senhor Deus, nesse instante também quero te pedir por aqueles irmãos e amigos que estão precisando de trabalho. Ó Deus, a irmã Kelly, a irmã Rosa, a Grazi, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, essas pessoas que estão procurando por emprego, e que o Senhor possa estar então abrindo portas. Ó Deus, que o Senhor não deixe faltar na família do teu povo, ó Deus, o que eles precisam para o seu sustento, mas que o Senhor esteja sendo generoso para conosco e abrindo as portas, porque, Senhor, nós dependemos do Senhor também para o nosso sustento material. Nós sabemos que tudo o que nós temos vem do Senhor, e se o Senhor não abrir as janelas do céu, e se o Senhor não derramar bênção sobre nós, ó Deus, nós pereceremos, porque nós não temos de nós mesmos nenhum recurso. Ó Deus, nós só temos ao Senhor. Senhor, nós queremos dizer ao Senhor que nós dependemos completamente da tua vontade, do teu propósito, do teu poder. Nós dependemos completamente do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a viver de forma, ó Deus, que expressemos ao Senhor a nossa fé, a nossa gratidão, a nossa dependência. Ó Deus, nos ajuda a confiar no Senhor, a não viver olhando para as circunstâncias, mas a viver pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Nesse instante também eu quero te pedir, de uma maneira muito especial, por todos os nossos amigos e familiares que ainda não te conhecem. Senhor, nós clamamos pelas suas vidas, nós clamamos pela sua salvação. Ó Deus, nós clamamos pelo poder transformador do Senhor. Ó Deus, nós clamamos para que o Senhor traga, ó Deus, as pessoas que estão afastadas do Senhor de volta para o teu aprisco. Senhor, nós te clamamos porque é o Senhor que faz essa obra, é o Espírito Santo que convence. Ó Deus, nos ajuda a ser instrumentos para que teu evangelho seja pregado e para que as pessoas, ó Deus, conheçam o Senhor como Salvador das suas vidas e que elas possam voltar para a tua casa, para o teu aprisco. Abençoa cada um, a família da irmã Maria de Fátima, suas filhas, seu neto, seu irmão, seu genro, família do irmão Tim, a família da irmã Helenita. Ó Deus, nossas crianças, nossos adolescentes, ó Deus, os esposos das nossas irmãs. Abençoa cada lar onde o teu evangelho ainda não impera, onde as pessoas ainda não foram transformadas pelo teu poder. Ó Deus, abre os corações e converte esses corações ao Senhor. Abençoa a nossa igreja, fortalece o teu povo, ó Deus, traz avivamento espiritual nesses dias. Ó Deus, que possamos compreender, ó Deus, que nós somos a igreja do Senhor e que nossa obrigação é testemunhar do Senhor aonde quer que nós estejamos. Ó Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos pelo teu amor por nós. Nós te pedimos, fica conosco e nos abençoa nesta noite, ó Deus, no restante dessa semana, que em todos os momentos o Senhor esteja conosco, nos fortalece e usa as nossas vidas. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe a sua vida e a vida da sua família. Amanhã é quarta-feira, nós temos culto, 19h30. Nosso culto vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Participe conosco. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém. Meses já se vão e eu me lembro bem toda a dor que o medo me causou, toda lágrima no olhar, tristeza e pesar.
mas também lembro quem pôde me curar. Ele me amparou, ouviu meu chorar, me deu a mão, me consola e foi capaz de aqui morrer. Hoje eu poder viver quando tudo desabou. O Senhor me abraçou, Ele me amparou. Se hoje você vê a luz na escuridão, é porque Jesus te deu a mão. E agora só basta crer e esperar no Senhor. Deixe sua vida nas mãos do Pai de amor. Ele me amparou, ouviu meu choro e me deu a mão pra me consolar. Foi capaz de aqui morrer. Hoje eu poder viver quando tudo desabou. O Senhor me abraçou, Ele me amparou. Ele me amparou Ele me abraçou e me deu a mão pra não cair, pra resistir. e prosseguir. Ele me amparou, ouviu meu chorar e me deu a mão pra me consolar. E foi capaz de aqui morrer pra hoje eu poder viver Quando tudo desabou. O Senhor me abraçou, Ele me amparou, Ele me amparou. Quando tudo desabou, Quando o sol não mais brilhou, quando o sonho acabou. meu castelo desmoronou.